Prezados associados da Itucuns, prezados condôminos do condomínio Búzios Resort Tucuns, quero fazer um registro de final de ano, notadamente em razão das duas últimas assembleias que tivemos, no dia 26 de novembro e a extensão desta assembleia do dia 26 de novembro no dia 10 de dezembro. Na verdade, duas assembleias, a Assembleia do Pool e a Assembleia do Condomínio. As duas foram prorrogadas para o dia 10 de dezembro. Mas tivemos decisões nos dois momentos, ou seja, no dia 26 e também no dia 10 de dezembro. Antes de entrar em mais detalhes da confusão que vivemos no âmbito do nosso empreendimento, eu quero me dirigir especialmente aos advogados contratados pelo nosso condomínio para tentar colaborar na solução desta grande confusão. Eu vou me dirigir especialmente ao Dr. Nelson, e quando eu me referir ao Dr. Nelson, eu também estou me referindo ao Dr. Bandeira. Ambos me receberam de forma muito gentil no primeiro contato e no escritório uma vez. Fui muito bem recebido, com atenção, com carinho, enfim, com urbanidade, que na verdade é um princípio que orienta o Estatuto da Advocacia. Mas o registro que eu quero deixar aqui, Dr. Nelson, é no seguinte sentido. Embora no dia 26, na Assembleia do PUL, não houvesse consenso em relação à composição do chamado Conselho da chamada Sociedade de Conta de Participação, nós tivemos uma surpresa que, de certa forma, já se esperava algum tipo de movimento, e a surpresa foi exatamente a renúncia da incorporadora 15 de maio. E, por outro lado, também naquele dia não compareceu o responsável pelo assento da Associação Frei Gaspar e o Ricardo Soares. O Ricardo Soares, na verdade, como representante da Marsol, já havia anunciado a sua renúncia antes mesmo dessa Assembleia e só fez confirmar na Assembleia a sua renúncia. O fato é que, não havendo a composição e, portanto, exatamente por falta de candidato e pela renúncia dos demais, sobrou somente a figura do síndico, que também acumula a função de conselheiro da Sociedade de Compra de Participação. E não restou outra opção a não ser a prorrogação desta Assembleia. Mas ainda restava a Assembleia do Condomínio. E neste momento, ou seja, já entrando na Assembleia do Condomínio, o item de pauta um dos itens de pauta era exatamente a eleição dos membros do Conselho do Condomínio, e quanto a este item, eleição dos membros do Conselho do Condomínio, nós na Assembleia conseguimos, então, aprovar 3 nomes. Nós aprovamos lá sem nenhuma, vamos dizer assim, observação ou sem nenhuma sem nenhum voto contra. Nós tivemos lá aprovado como conselheiro o senhor Adriano Fernandes, o senhor Hilário e o senhor Carlos Pereira. Portanto, estão legitimamente eleitos nos termos da Convenção do Condomínio e, naturalmente, chancelado pela legislação, que também prevê a necessidade de que o condomínio tenha um conselho. Bom,
E ficou nisso. Né? O fato ficou nisso não. Né? No âmbito daquela Assembleia, eu estou me referindo à primeira Assembleia, né, já surgiu indicativos, e isso foi anunciado notadamente pela Marsol, de que o síndico havia se comportado de maneira, vamos dizer assim, inapropriada, né, porque uma das condições para se fazer síndico era que não houvesse remuneração. E o síndico, ao arrepio do conselho do condomínio, porque ele não existia, e me parece, e aí eu não tenho certeza, que sem uma autorização formal por parte do conselho da sociedade de compra de participação, resolveu se auto-remunerar, o que nós denunciamos da oportunidade. E naquela oportunidade, na verdade, o síndico não negou tal fato. Ele disse que realmente era justo e razoável que se remunerasse na medida em que trabalhou. Bom, mas me parece que quando alguém se apresenta para assumir a função de síndico e esta não é remunerada, imagino que ele já tivesse pelo menos a ideia de que grandes aborrecimentos e trabalhos não faltariam. Eu aqui, como presidente da associação, estou me aborrecendo, envolvendo meu tempo todo, me envolvendo o tempo todo nessa operação, e cá para nós, eu não sou remunerado, mas eu aceitei esse desafio. Bom, então, no final, ficou convencionado que se chamaria ou se convocaria a prorrogação das assembleias para outra data. E essa data foi confirmada como sendo o dia 10 de dezembro. E nessa oportunidade, então, no dia 10 de dezembro, eu compareci nas duas assembleias, e o fato é que, para a nossa surpresa, no decorrer da Assembleia do PUL, nós verificamos que a 15 de maio, que havia renunciado no dia 26, se apresenta novamente como candidata à vaga no Conselho do PUL. Em seguida, a Marsol, que já havia renunciado, também se apresenta como candidata. E, para nossa surpresa maior ainda, o senhor Holiday Botelho também se apresentou como candidato. E quero registrar aqui, para quem não sabe quem é o senhor Holiday Botelho, o senhor Holiday Botelho já advogou ou advoga para 15 de maio. Bom, neste e outros empreendimentos. Mas aí é o problema dele. O fato é que isso demonstra que há algum tipo de ligação entre eles. Bom, mas o que fazer? Eles votando entre eles estão eleitos, e o senhor conduziu, o senhor Nelson conduziu isso, e naturalmente o senhor deve expressar essa eleição na Assembleia. Bom, mas, doutor Nelson, eu disse lá no início que faria um registro neste vídeo, e este é o momento que eu quero deixar registrado o ponto que mais me incomoda. Na Assembleia do dia 10, depois da Assembleia do dia 10, eu saí com alguns outros membros da associação para jantar. Cheguei em casa por volta de meia-noite. Lá pelas 2 da manhã, o telefone toca, a ligação não identificada, e eu recebi a seguinte, enfim, fui abordado da seguinte forma: o senhor não sabe quem está ligando. Evidentemente eu não sabia quem estava ligando, já que a ligação não era identificada, e desligou na minha cara. Recebi um bilhete muito mal escrito, num papel suspeito, perguntando se ali era a residência do professor Cardan, o porteiro. Não tinha data, não tinha, enfim, escrito num papel amassado, e não dei importância àquilo, mas depois, refletindo melhor, dado o tamanho da confusão que estamos envolvidos, eu resolvi, no próprio dia 11,
ligar no seu escritório, doutor Nelson. E liguei também para o telefone celular do meu colega, seu sócio, o doutor Bandeira, e não consegui falar nem com o doutor Bandeira e muito menos com o senhor. Preocupado e queria compartilhar essa minha preocupação com os senhores. Bom, o fato é que no dia 12 eu voltei a fazer ligação para os escritórios, doutor Nelson, seu escritório, e também não obtive êxito. No dia 13, já na sexta-feira, voltei a ligar, doutor Nelson, para o seu escritório, e a secretária disse que o senhor estaria em Cabo Frio e que passaria o recado para lá, mas também não tive nenhum tipo de retorno. Hoje, segunda-feira, também não tive nenhum tipo de retorno. Parece que eu não tenho nada a acrescentar do ponto de vista dos senhores. Mas, doutor Nelson, eu sei que o senhor é uma pessoa muito ponderada. Eu quero que o senhor conheça todo o contexto, toda a história, porque o nosso condomínio ele é composto por... O nosso condomínio ele é composto por 329 unidades. E se a gente contabilizar, né, as unidades dos membros que compõem o chamado Conselho do Pool, nós vamos observar que, somadas as unidades da Brogo da 15 de maio, vamos ter alguma coisa ali em torno de 35 unidades. Se considerarmos as unidades da Marsol, vamos verificar que entre Pool e fora do Pool, a Marsol tem alguma coisa em torno de 54 unidades. O outro membro, que na verdade é síndico, que está sob suspeição até que se explique melhor, né, tem alguma coisa em torno de 15 unidades. Então, o Holiday tem uma unidade, mas eu estou contabilizando ele no grupo de interesses ali da Brogo da 15 de maio, e aí considerei tudo como sendo 35. Se a gente somar essas unidades dos membros que compõem o Conselho, nós vamos observar que não temos ali 100 unidades. Portanto, nós temos aproximadamente 220 unidades que não estão formalmente representadas no Conselho do Pool. Da parte da associação, nós temos aí um número significativo de associados e a associação não reconhece a legitimidade deste pool. Afinal de contas, ô doutor Nelson, se a gente observar quem empreendeu, nós vamos observar que desde o início, Marsol, 15 de maio e Vrogo estão juntos nesse empreendimento e fizeram um empreendimento que digno de elogio do ponto de vista da beleza, da localização, mas que nós temos problemas no âmbito do empreendimento e que nós temos que resolver isso juntos. Primeiro, doutor Nelson, o problema está na própria convenção do condomínio. Numa dada oportunidade, o senhor se referiu a essa convenção como sendo uma camisa de força. Mas quero lembrar, doutor Nelson, que quem redigiu essa camisa de força não fomos nós da Agricultura. Essa camisa de força, essa convenção, é só pegar a convenção, ela foi estabelecida exatamente pela empresa 15 de maio, Marsol. Isso lá em 2006. E a Brogo começou a construir esse empreendimento sofreu embargo do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, no âmbito do Ministério Público Estadual, lá em 2008, para prosseguir com a construção do empreendimento, Brogo, 15 de maio, Marsol, firmaram o TAC, assumiram um compromisso de compensações e esse TAC, até hoje, não foi cumprido. Bom, mas o empreendimento se construiu em cima de uma promessa não cumprida. TAC de 2008. Muito bem.
prosseguiram com o empreendimento, conseguiram finalizar o empreendimento, atrasado, mas conseguiram, inauguraram o empreendimento na metade do ano de 2010. Se não me engano, dia 26 de junho ou julho, enfim, meio do ano de 2010. Só que nós não sabíamos, né? E nós só ficamos sabendo depois que essa inauguração só contava no dia da inauguração com 17 unidades efetivamente prontas. E nós aparecemos lá, houve um coquetel, houve comemoração, uma eleição muito conturbada, muitos questionamentos, mas de qualquer forma aconteceu a instalação do condomínio. E saiu naquela oportunidade como síndico a empresa 15 de maio, que já estava anunciada na própria convenção lá de 2006. Saiu como conselheiro do Conselho de Representantes do PUL, da Sociedade, Cota de Participação, a empresa 15 de maio. Saiu também como membro do Conselho a empresa Marsol. E saiu como terceiro membro, porque naquela época só tínhamos 3 representantes no Conselho, o senhor Rodney Botelho, que eu já disse, faz parte do grupo de interesse da Grupo 15 de maio. Ele advoga por essas empresas. Portanto, é evidente e é até natural que esteja afinado com as empresas pelas quais ele tem lá o seu interesse. Bom, mas de qualquer forma, a operação com Brises começou problemática. E o problema se deu logo no início, porque o primeiro grande evento deste empreendimento, doutor Nelson, foi exatamente envolvendo uma operação grande chamada Top Tan. Os executivos dessa grande empresa fariam lá algum tipo de convenção e não preciso dizer que com somente 17 unidades prontas o evento foi um fiasco, o que comprometeu de início tremendamente a imagem do nosso empreendimento. A operação prosseguiu e os problemas só se acumularam. É verdade que a operadora Brises não correspondeu às expectativas, mas o fato é que diante do problema grande que já avistávamos, resolvemos constituir uma associação. E essa associação contou na sua fundação com a participação da Marsol. Tentamos, no âmbito da associação, discutir o problema e partilhar o problema do nosso empreendimento. E chegamos à conclusão que a forma de resolver os problemas do nosso empreendimento seria distribuir uma ação civil pública. E distribuímos essa ação civil pública em face da Brodo, da 15 de maio, da BSH e da operadora Brises, empresa representada no processo BRB. Entre a distribuição e o momento que fizemos o acordo com a Brises, houve uma chamada de capital para suportar buraco no caixa, na contabilidade, enfim, não sei a que título seria, ou para cobrir que tipo de despesa, porque no âmbito desse empreendimento as informações nunca foram claras. E nós, associação, conseguimos, numa ação incidental, ação civil pública, bloquear a chamada de capital. E anunciamos que faríamos um acordo, depois de intensa negociação entre a associação e a operadora BRB, porque os demais envolvidos na ação, Brodo, 15 de maio e BSH, de certa forma argumentavam que o grande responsável pelo fiasco da operação era a BRB e que a BRB Brises teria que sair do empreendimento. E nós conseguimos fazer um acordo, tirando a Brises, a BRB, da condição de réu, e em contrapartida ela entregou o empreendimento, a chave do empreendimento. E evidentemente quem tinha o domínio de fato da operação
era a empresa, e é até hoje, ou são as empresas Globo, 15 de Maio e Marsol. Porque elas conhecem tremendamente esse empreendimento, elas conceberam esse empreendimento. E então o resultado da saída da Globo redundou numa proposta da operadora Bluetri. E esta operadora, na sua proposta que foi trazida pela Globo 15 de Maio, oferecia um valor, bastante interessante, e na Assembleia chamada para apreciar esta proposta saiu vencedora. Então era necessário que se fizesse a redação do contrato definitivo. E neste momento o conselho do pool foi ampliado para 5 membros. E eu, representando a associação, integrei compus esse conselho com uma vaga lá no conselho para discutir o contrato definitivo. Doutor Nelson, foram 11 versões. E eu já declarei muitas vezes que a advogada ou as advogadas, reserva advogadas, que nos assessoraram na elaboração desse contrato, não merecem a minha confiança. Foram 11 versões e as versões confusas, temas que se discutia na versão 1 e haviam sido rejeitados, depois apareciam na versão 5, 6, 7, enfim, foi muito confuso e nós optamos por não mais integrar esse ponto. E o contrato definitivo, depois de mais ou 10 versões pelo menos, foi submetido à Assembleia, e a nossa posição de associação, dado o grau de desconfiança na elaboração desse contrato, optamos pela abstenção. E aí é importante registrar que a nossa convenção prevê a possibilidade de troca de bandeira, ou seja, de empresa para operar o pool hoteleiro. E não havendo a aprovação por 2/3, me parece que o dever de cautela é anunciar de forma expressa, como previsto na convenção, através de telegrama, alertando os proprietários que, olha, vamos trocar a bandeira, é necessário o comparecimento e a representação e a aprovação por 2/3. Isso não foi feito. E o contrato, então, saiu como aprovado e, do nosso ponto de vista, uma aprovação precária. O fato é que reclamávamos de falta de transparência. E a falta de transparência persiste. Sabemos das dificuldades que o empreendimento apresenta. Mas, doutor Nelson, o senhor é um civilista. O senhor já se referiu à nossa convenção como uma camisa de força. E o senhor tem razão. A convenção do nosso condomínio é uma camisa de força. Só que, doutor Nelson, quando nós temos uma dificuldade, quando numa relação multifacetada, quando numa relação de muitos participantes, quando num contrato coletivo, a vontade da maioria não está sendo atendida, me parece que nós temos princípios jurídicos, inclusive expressamente ditos no Código Civil, função social do contrato, que nos autoriza ou que autoriza que a gente tente mudar. Porque nós temos que flexibilizar as regras. Flexibilizar para quê? Exatamente para procurar atender os anseios dos nossos condôminos. Nós inauguramos o empreendimento atrasadamente em 2010. 3 anos já se foram e nada de rendimento. Só temos anúncio de prejuízos. E de prejuízos que se acumulam. Se a Bluetri resolver apresentar
uma proposta. Neste momento, a proposta que nós imaginamos, ela seria um mero álibi para ganhar tempo na operação. E a pergunta é, a quem interessa ganhar tempo? Doutor Nelson, nos tentam colocar a pecha de litigantes, de beligerantes. Nós não somos assim. Nós queremos resolver. Evidentemente, nós não somos cordeirinhos. Nós não somos cordeirinhos. Nós estamos muito mais para sardinhas. E nós estamos determinados a colaborar, a compartilhar, a resolver. Mas nós somos meros consumidores. Os problemas do nosso empreendimento, doutor Nelson, têm que ser resolvidos por quem criou o problema. Ou pelo menos quem criou o problema tem que procurar socorro para que os problemas sejam resolvidos e que atendam os interesses da coletividade. Se tem malfeitores neste empreendimento, malfeitores do ponto de vista da engenharia, não somos nós da Aicocons. Nós compramos o empreendimento. Nós compramos uma propriedade que esperávamos que tivessem condições de operar. Se tem problema do ponto de vista ambiental, não somos nós os malfeitores do ponto de vista ambiental. Se tem malfeitores do ponto de vista jurídico, se os contratos ou se a convenção é uma camisa de força, não fomos nós que redigimos essa camisa de força. Se temos problemas do ponto de vista contábil, e aí é importante registrar que o síndico, lá no dia 26 de novembro, da Assembleia do dia 26 de novembro agora, quando questionado sobre a transparência das informações do nosso condomínio, as informações contábeis, ele disse que suspeita de que haja maquiagem na contabilidade. E veja que ele é contador. Se há, então, mal feito na contabilidade, não somos nós da Aicocons. Se há mal feito na gestão empresarial, na governança, não somos nós que estamos sentados no comando do negócio. Portanto, tem um problema, e é inequívoco que tem um problema na operação. Será que insistir neste equívoco vai resolver? Veja, a humildade faz bem. Pensar, procurar, voltar atrás. A BSH, que é ré na nossa ação civil pública, mandou e se convenceu de que a configuração, que o modelo desse negócio está fadado ao fracasso. A BSH encaminhou a todos os proprietários pelo menos 4 cartas dizendo que esta operação não tem futuro, que esse modelo está defasado, que esse modelo é lesivo, que esse modelo não funciona mais. Nesse sentido, Secov São Paulo tem um manual do empreendedor em um hotel compartilhado de múltiplas propriedades e reconhece que esse tipo de investimento merece outro tipo de cuidado e que a remuneração para as pessoas que entraram nesse negócio está lá no manual do Secov de São Paulo. Nós podemos disponibilizar, está na internet, é fácil de localizar isso. Bom, doutor Nelson, nós estamos encerrando o ano sem consenso na operação. Lá no direito penal, lá no STF, no julgamento do mensalão, predominou, e veja que no direito penal, o senhor é civilista, o Bandeira é civilista, eu sou civilista, lá no direito penal se persegue a verdade real. E veja que o nosso STF se satisfez com a chamada teoria do domínio do fato para enquadrar pessoas. Se aqui no direito civil nós já nos contentamos com a chamada verdade formal,
Eu pergunto, doutor Nelson, quem é que domina de fato essa operação desde o início? Se ela é um fracasso, pode ser imputado algum tipo de responsabilidade a Itucus? Me parece que não. Bom, está dito que uma relação contratual, empresarial, um contrato empresarial, uma sociedade precisa de uma coisa chamada affectio societatis. E me parece que esta sociedade em conta de participação, que é uma sociedade informal, mas que ela opera um negócio e tem por trás uma sócia ostensiva, representando a bandeira da Dutri, me parece que o affectio societatis não está presente. Não podíamos dizer isso do Brises, porque quando assinamos a escritura de compra e venda do imóvel, estava lá amarrado e você declarou a sua intenção, quem comprou, de aderir a um outro evento. A pergunta é: quem assinou o contrato de sociedade em conta de participação? Da associação, ninguém. Dos proprietários pulverizados, me parece que estão pouco. A escritura fala do Brises. E nós compramos uma operação chamada Brises. Existe um princípio no Código de Defesa do Consumidor chamado princípio da vinculação da oferta. Nós estávamos vinculados contratualmente, moralmente, com a operação do Brises. Mas essa operação não existe mais. A BSH, através do submarino, lá no dia 26 de janeiro de 2012, já denunciou em Assembleia que não existe affectio societatis, na medida em que não houve aprovação unânime, teria que ser por unanimidade, para todos integrarem de fato uma sociedade. Não dá para alguém integrar uma sociedade sem vontade de participar dessa sociedade. Mas é possível convencê-los. É possível que vocês nos convençam a entrar nessa sociedade. Mas, por enquanto, não convenceram. Bom, é tempo de compartilhar. E nós estamos dispostos a compartilhar. Mas, primeiro, tem que imperar a confiança. E aí, falando em confiança, falando na criação da associação, que já prestou serviço para o empreendimento, e isso foi elogiado, inclusive, pelo senhor Ronaldo, representante da 15 de maio, que nos elogiou agora na Assembleia do dia 10 de dezembro, nos parabenizou em mais de uma oportunidade por ter colocado de lá para fora o Brises. Nós continuamos determinados. Mas, veja, a mesma empresa, 15 de maio, que nos elogia, diz que não nos reconhece como legítimos. E no processo até nos chama de bandido. Mas veja o seguinte, a mensagem é para 15 de maio. Não adianta negar a existência, a legitimidade da Itucus. Negar a legitimidade da Itucus é a mesma coisa que o Estado do Irã negar a existência de Israel. Ou, em outras palavras, seria a mesma coisa que o STJD negar o título de campeão ao Flamengo. São fatos. O Estado de Israel é um fato. O Flamengo campeão em 2012 é um fato. E contra fatos, argumento jurídico dificilmente se estabelece. Fato é, nós não assinamos o contrato com a Dutri. Até podemos acreditar, mas tem que nos convencer a integrar esse a assinar esse contrato. Porque caso contrário,
a operação, a proposta que não merece confiança, dificilmente vai prosperar. Eu até desejo que prospere. Eu não tenho interesse nenhum em alimentar conflito. Eu não sou um aventureiro do universo. Eu posso ter facilidade de falar certas coisas à Assembleia, mas eu não saio por aí alimentando fofoca e intriga. Eu tenho projeto, proposta e defendo. E se me convencer de que estou errado, não tem problema nenhum em recuar e até pedir desculpas. O fato é que tentar me carimbar como uma pessoa problemática não vai funcionar. Eu sou determinado, é diferente. Eu não sou problemático, não sou aventureiro e muito menos bandido. Sou reto. Agora, eu quero dizer aos associados da Educus, nós temos que mudar a nossa procuração. E eu prometi que mudaria. E aquilo que nós assumimos, nós fazemos. Meus associados, vou enviar um novo modelo de procuração. E eu peço a todos que preencham esse novo modelo de procuração, reconheçam a firma e no dia que eu enviar, eu indicarei o endereço. Vamos formalizar e acertar a nossa procuração, para que não haja aqueles questionamentos lá na Assembleia, como a gente já viu. Nós temos ainda tarefa para esse ano, e o ano para a gente não acabou. Nós ainda vamos tomar medidas esse ano para defender o nosso empreendimento, a nossa propriedade. Neste mesmo dia que eu enviar a procuração, eu também vou solicitar a contribuição do ano de 2012 e do ano de 2013. São R$150 por ano. Porque, certamente, se não houver consenso, se não nos entendermos com esse conselho que está aí, que, por enquanto, não merece a nossa confiança, certamente teremos e enfrentaremos novas ações no curso de 2014. Não é essa a nossa intenção. Gostaríamos muito de conciliar isso. Só que, como eu disse, não somos nós os malfeitores. Se houver algum tipo de compensação para o benefício do empreendimento, o diálogo está aberto. Mas queremos que o empreendimento funcione de forma transparente. Queremos êxito no empreendimento. E se for uma operação duvidosa, nebulosa, como essa que está em curso, nós queremos o nosso condomínio para que ele tenha a função que cada proprietário desejar. O nosso dinheiro empregado lá é muito grande. Naturalmente, algumas pessoas fizeram um esforço muito grande, como é o meu caso. Eu não tenho dinheiro. Fiz um esforço muito grande para comprar essa unidade. Eu sou um mero consumidor daquele empreendimento. Eu tinha um desejo muito maior de usufruir aquilo lá com a minha família. Evidentemente, esperava um pequeno rendimento. Mas isso não me faz um empresário. Quando eu coloco o dinheiro na caderneta de poupança, eu não deixo de ser consumidor. E veja, quando eu coloco o dinheiro na caderneta de poupança, eu também espero um rendimento. E esses são os entendimentos dos órgãos reguladores, e esse é o entendimento do STJ. Bom, eu quero desejar aos associados da Educus boas festas e que no ano de 2014 nós consigamos resolver o problema do nosso empreendimento. Muito obrigado pelo crédito depositado na minha pessoa. Eu me desgastei muito, mas me sinto realizado, me sinto com dever cumprido. Eu não deixei nada para lá. Naquilo que competia a representação da Educus, tenho certeza de que eu fiz com lisura, com determinação e garra, e especialmente com transparência. Se não é
transparente, como eu gostaria que fosse, é porque falta colaboradores. E nesse sentido, gostaríamos muito de contar com a sua colaboração na construção,